A primeira coisa, né, que a gente precisa pensar é que, se eu estou falando de saúde emocional, saúde psíquica, eu tenho que focar em aspectos emocionais. Então, para que eu consiga fortalecer uma criança, para que ela se torne preparada para os desafios da vida, eu preciso dar uma base sólida para essa criança de fortalecimento emocional. Como que a gente fortalece essas emoções da criança? Não tem uma só estratégia, existem inúmeras estratégias da gente trabalhar as emoções. A primeira, que é indispensável para nós conseguirmos desenvolver uma inteligência emocional nessas crianças, ensiná-las sobre essas emoções. Apesar de ser um pouco óbvio, às vezes as pessoas acham que é óbvio a gente entender e identificar as nossas emoções. Mas reflitam, observem, até se vocês têm essa facilidade, conseguem com facilidade identificar o que vocês sentem. Eu, como trabalho com saúde mental, então, pelo contato que eu tenho de volume, né, de atendimento, já atendi adultos, né, durante o período da minha carreira como profissional, eu já atendi, né, eu atendo aí no público infantil e adolescentes. O que eu vejo com muita frequência são pessoas que não conhecem o próprio corpo e não sabem o que estão sentindo. A minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela foca muito, né, nos aspectos cognitivos, né, comportamentais e cognitivos. Então, é comum, para nós profissionais que trabalhamos com a TCC, fazer avaliação de humor. Então, é algo rotineiro. Então, todas as vezes que um paciente chega lá chega na clínica no atendimento, eu faço avaliação de humor. Como é a avaliação de humor? É perguntar como essa pessoa está se sentindo. Qual é a emoção predominante naquele momento que esse paciente está ali comigo? E o curioso é que muitos dos pacientes não sabiam definir qual a emoção que eles estavam sentindo. É muito curioso pensar como que adultos, adolescentes, eu não falo nem crianças que ainda estão no processo de conhecer essas emoções, mas adultos, adolescentes, não conhecem, não sabem o que estão sentindo. Muitas vezes chegavam com uma queixa de que não estavam bem, mas não sabiam identificar se eles estavam ansiosos, tristes, frustrados, com raiva. Então, essa educação emocional é uma base muito importante para a gente ensinar desde cedo sobre as nossas emoções. Então, ensinar para a criança o que ela está sentindo. Se essa criança está com raiva, você conseguir nomear essas emoções, para que ela comece a identificar o que é que o corpo dela está sinalizando. Raiva, tristeza, frustração, se essa criança está feliz. Então, tudo isso, toda essa educação emocional, de autoconhecimento, da gente perceber as nossas emoções, é o primeiro passo indispensável para que a gente consiga focar em outros aspectos. Então, dentro das estratégias, quando eu compartilho aqui, falo assim, olha, quando seu filho estiver chateado, triste, você se conectar com a criança e falar, olha, filho, tá tudo bem, eu percebo que você esteja com raiva, eu percebo que você está triste, eu percebo que você se sentiu frustrado, se sentiu chateado, está chateado por ter acontecido isso, e eu entendo o que você está sentindo, porque eu também sinto, você já está educando emocionalmente essa criança, para que ela entenda que essa emoção que ela está sentindo é uma emoção X, Y, Z, né? Tristeza, raiva, ou seja lá o que ela esteja sentindo, e que é normal ela sentir. E que você também sente. Quando a gente propicia esse conhecimento na criança, mais fácil vai ser ela mais tarde saber lidar com as suas emoções, porque ela sabe identificar se ela estiver ansiosa, preocupada com algo, se ela estiver triste, se ela estiver com raiva. E, incrivelmente, muitos pacientes não conseguem identificar emoções básicas e simples. Muitos chegam e falam, eu não sei o que eu estou sentindo, ou então a frase mais clássica, principalmente dos adolescentes, é normal. Então, eu faço uma avaliação de humor e o paciente fala, hoje eu estou normal. E aí eu pergunto, o que é normal? Qual a emoção que você considera normal? E aí, muitas vezes, até o adolescente, que traz muito essa coisa do normal, essa frase do normal, começa a refletir sobre, peraí, o que é normal? Normal é se sentir ansioso? Normal estar triste?
Normal é estar tranquilo. O que é normal? Então, até os adultos também, né? Eu vejo pais angustiados, estressados e acham que isso é normal, mas não é normal. A gente passa por picos de estresse, a gente pode passar por picos de situações que nos desafiam a ter um controle emocional, mas manter dentro desse padrão não é normal, tá? Então, o conhecimento das nossas emoções, a gente primeiro conhecer as nossas emoções, ela é primordial. E a gente pode ensinar essas crianças através do dia a dia, dos desafios que essa criança está sentindo. Se é uma criança que está sentindo saudade de alguém, você explicar que ela está sentindo saudade. Tem crianças que chegam para mim que elas não sabem o que é saudade. Na clínica, eu tenho umas carinhas no meu frigobar, né, umas carinhas coloridas, que tem várias emoções, inclusive tem a ansiedade. E muitas crianças perguntam, o que é ansiedade? E aí eu vou explicar o que é ansiedade para a criança. Porque é importante que essa criança entenda o que é. No dia que ela sentir algo, que ela esteja preocupada, todo o tempo pensando, ela vai conseguir expressar. Ela vai conseguir colocar em palavras o que ela está sentindo. Então, é muito importante a gente ensinar essas crianças não só as emoções simples, básicas, né, inatas da criança, para a criança, mas também emoções mais complexas, de segunda base, né, que a gente fala que é as emoções secundárias. Então, a gente ensinar, né, como é que eu explico ansiedade? Eu explico para a criança que ansiedade é quando a gente está pensando em algo todo o tempo, muito, 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 e que às vezes, quando a gente pensa muito sobre aquilo, isso gera algumas sensações no nosso corpo. A gente pode ficar com frio na barriga, a gente pode ficar com aperto no peito, a gente fica às vezes sem dormir. Então a gente pode ficar pensando, 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 pensando e preocupado se vai dar certo ou não. E aí as crianças, elas, entendi. E às vezes elas compartilham algumas situações, né, que elas vivenciam sobre isso, né, sobre a questão da ansiedade. Então, conhecer, né, as nossas emoções, elas são muito, né, é muito importante a gente ter a base, a principal base.